Autoridades paulistas, incluindo o governo, o Ministério Público, estão detalhando a mega operação contra a fraude fiscal de valores, gente, se aproximando de 26 bilhões de reais. A gente vai ouvir agora um trecho ao vivo de um representante do Ministério Público. Ele está falando de um esquema bastante sofisticado, envolvendo fintechs, paraísos fiscais, laranjas. Nesse momento, quem está falando vou receber essa informação aqui e abrir para você, é o representante da Subsecretaria Estadual da Receita, o Paulo Patiello. Vamos ouvir. Constituído, eles são o resultado do nosso trabalho, do trabalho dos auditores da Subsecretaria da Receita Estadual. Mas, sozinho, isso não resolve. Daí, novamente, falar da importância do CIRA. Nós temos que trabalhar na cadeia toda. Nós constituímos o auto de infração, crédito tributário, nós fazemos os regimes especiais, mas nós temos que contar com a ajuda do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Receita Federal, que recentemente nos ajudou, o secretário Barreirinhas sempre menciona isso, a questão das importações fraudulentas. Essas empresas importavam pelo estado de São Paulo, mas davam destinação para outros estados. Depois a mercadoria, o combustível voltava para São Paulo e eles não pagavam. Uma medida da Receita Federal fez com que nós tivéssemos que dar ciência e concordar para ter o despacho, e isso daí estancou esse aspecto. Mas veja, a criatividade é muito grande e as coisas vão mudando a cada dia. E nós precisamos, então, contar com esse apoio de todas as nossas instituições. Enfim, eu agradeço a todos os órgãos que participaram aqui e, por fim, eu acho que é muito importante que essa é a primeira operação que envolve Estado, União e município, já num ensaio do que nos desafia a reforma tributária. E o sucesso dessa operação ele traz um bom sinal para nós, trabalhando em conjunto. A gente está ouvindo o Paulo Patiello, ele é subsecretário da Fazenda de São Paulo, trazendo algumas informações com relação a essa mega operação que mirou o grupo Refit, mira esse grupo apontado como o maior devedor de impostos de São Paulo. Operação acontecendo em São Paulo, no Distrito Federal e também em outros estados. Esse grupo é dono de uma antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e de várias empresas do setor de combustíveis. Foi alvo dessa mega operação. No total são 190 alvos nessa operação, incluindo pessoas físicas e também empresas que podem estar ou não ligadas a esse grupo. É uma grande operação, e desses números, são 190 alvos e também esse número que eu trouxe no começo, de 26 bilhões de reais de prejuízo aos cofres públicos, tanto no estado de São Paulo quanto para o governo federal. Criminosas e a devedores contumazes. E essa operação é simbólica porque nós estamos tratando de um dos maiores devedores contumazes do Brasil. Um esquema de lavagem de dinheiro, de evasão de divisas, de ocultação de patrimônio por um dos maiores devedores contumazes do Brasil. É um grupo econômico que substituiu o fornecedor daquele esquema A gente está ouvindo o Robson Barreirinhas, ele é secretário especial da Receita Federal. Bilhões de reais em um ano de atividade, deve mais de 26 bilhões de reais ao Estado brasileiro, se utilizou de mais de 15 offshores nos Estados Unidos nesse esquema de lavagem. Nós imaginávamos inicialmente que eram 17 fundos, mas durante as diligências de hoje já descobrimos que são em torno de 50 fundos de investimento utilizados para ocultar o beneficiário final. E eu gostaria de chamar novamente, como já foi feito aqui, a atenção para os valores envolvidos. Nós estamos falando de 26 bilhões de reais de débitos com o Estado brasileiro. Só para o Estado do Rio de Janeiro, são 10 bilhões de reais que não foram pagos. Isso é equivalente ao orçamento do Estado do Rio de Janeiro com as suas polícias. Eu vou repetir, o que esse grupo econômico deixou de recolher ao Estado do Rio de Janeiro é o orçamento todo do Estado com as polícias dele. Isso mostra como o combate ao crime não pode ser só lá na ponta, só no varejo.
precisa ser nessas estruturas financeiras que corroem a segurança pública do Brasil, que corroem as estruturas do Estado, que combatem as organizações criminosas aqui no Brasil. E eu queria ressaltar, mais uma vez, como já foi feito aqui, a necessidade de intensificar essa cooperação interinstitucional. Há mais ou menos alguns meses para cá, a Receita Federal apreendeu a carga de 5 navios carregados com derivados de petróleo que foram trazidos ao Brasil por meio de interposição fraudulenta envolvendo esse mesmo grupo econômico. E pela primeira vez em muito tempo, essa ação da Receita Federal da aduana brasileira não foi barrada por liminares judiciais. Isso foi feito pela forma como nós estamos atuando, com muita transparência, com cooperação, levando rapidamente ao judiciário as informações e mostrando aos juízes o que está em jogo aqui. Robson Barreirinhas falando nesse momento, nessa entrevista coletiva de imprensa, com integrantes do governo do Estado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está por ali, também representantes da Receita Federal, falando sobre essa mega operação que tem quase 200 alvos, contra um grupo suspeito de impedir aí, suspeito de dar um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos estaduais e federal. E o procurador estava falando agora, o secretário especial estava falando agora desse combate ao crime que acontece não só na ponta, no varejo, mas implicando também grandes nomes e estruturas importantes da economia aqui no país. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, implicou também os Estados Unidos nessa discussão. Ele disse que quer pautar com aquele país conversa sobre o crime organizado. De acordo com o ministro da Fazenda, empresas brasileiras estariam abrindo bases também nos Estados Unidos, enviando esse dinheiro, fazendo remessas para os Estados Unidos. E aí Haddad está pedindo um diálogo agora com o governo americano para falar de empréstimos que são feitos para esses fundos. A suspeita da Receita de que eles jamais vão ser pagos e voltam em forma de aplicação no Brasil, como se fosse um investimento estrangeiro direto. 5 estados, portanto, né? São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, além do Distrito Federal, né? 4 estados mais o Distrito Federal, como disse o Renan, 26 bilhões de reais em débitos, mais de 190 alvos, 600 agentes na rua.